Estou gravando. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um vídeo do nosso projeto do NaNoWriMo, que a gente está escrevendo um livro em coautoria e compartilhando todo o processo com vocês. Eu sou a Letícia. Sou a Coral. E o que a gente E vai fazer agora? hoje a gente vai preencher a ficha do cara do recheio! Uhul! Eu tô um pouco triste que agora ele tem nome e não é mais o cara do recheio. Mas eu não vou apagar, vai ser Bruno, o cara do recheio. Com certeza. Porque ela não vai saber inicialmente que ele é professor, né? Ele vai ser tipo o cara do recheio. Exatamente, vai ser muito legal, inclusive, essa coisa assim de tipo, ih, fudeu. Mas assim, eu tava pensando também, agora assim, ela vai ter o suficiente pra reconhecer ele? Porque ela tem essa coisa, né, mais introspectiva, ela vai ficar aquela coisa, vai vender meio. Ela E é se ela não. introspectiva, mas ela é observadora. Ah, bom, pode ser. Ela é aquela, tipo, Ela pode ter notado que ele estava vindo na direção dela antes já, uhum, né, e ela fica tipo: "Ai, puta que pariu, tá, eu vou ter que vender mesmo um bolo. É isso, então tá, então vamos vender". Daí ele uhum, chega, ele exato. faz o negócio. Boa. Ele tá de máscara, mas o óculos é o mesmo. E talvez as roupas, não sei se na aula eles usam Eu a acredito que veste eles vão branca. usar aquelas domãs lá, Hum, provavelmente. como que ela vai reconhecer Nossa, ele ele? deve ficar gato, cara. Gente. Eu gosto dessa parte, eu estava ansiosa por isso. Quando caiu o romance no dado, eu já fiquei já, ó, é o que eu gosto. Meu Vamos lá Deus. então, Bruno, cara do recheio. Chefe Inclusive, Bruno. nossa, não, ela não vai reconhecer ele. Hum. Ele vai reconhecer ela. Eu ia sugerir isso quando eu comecei achando que ela não ia. Ele vai reconhecer o bolo dela. Uh! Porque eles estão de máscara. Tipo, e ele vai, sei lá, vai ser uma aula de bolo mesmo, de recheio, sei lá, e ela vai usar um padrão que ela já conhece, assim. Talvez, sei lá, não sei Talvez como. seja um exercício mesmo, assim, de É. tipo, eles têm aula técnica e tudo mais, e daí, Uhum, como um exercício, eles têm que levar na próxima aula um recheio pode deles, ser, uma criação deles. pode E ser. aí ela pega e leva. E aí ela leva o mesmo. Inclusive, a gente pode usar isso, né? De tipo, quando elas decidem vender a primeira leva de bolo no pote, elas podem pensar assim, tipo, vamos pegar e vamos fazer a melhor opção que a gente tem, a mais gostosa, que é pro povo ser conquistado pelo Sim, bolo, né? Pela marca, alguma coisa assim. e vai ser E tanto aí, que. e aí ela aproveita e usa a mesma receita pra levar pra aula. E daí ele reconhece. Ai, Gostei. 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 E daí ele vai comentar com ela, tipo, sei lá, como. Mas vai criar esse começo de conexão ali entre eles. Gosto. Hum, hum, Ele vai ser mais velho, né? Se ele é vai. professor, ele tem que ser mais velho. Quantos anos ele vai ter? Já decidiu? Eu acho que Peraí. ele tem que ter no mínimo 30. Calma aí só um minutinho. Eu acho que elas têm 25. Acho que ele pode ter uns 34, 33, 36. Aquela não, gente. Uns 32? Eu, eu acho que 32 faz sentido. Faz sentido. Faz sentido com a carreira dele e faz sentido com um possível relacionamento entre eles, assim, porque também eu não acho bacana um age gap muito grande, sabe? Sim, Tipo, sim. entre eles, assim. 32, Bom. passável, passável. Meu marido é 9 anos mais velho. O meu é 7. Então, tá num bom tanto, né? É,
Qual que vai Data ser? de nascimento a gente vê depois, né, faz um mapinha astral dele também. Vê o que combina. Mas aqui, É. hum, tá, temos que pensar melhor como que ele é. Uhum. Então vamos lá. É. Agora a gente vai pensar aqui, né, assim, não precisa ter não precisa ter tanto detalhe quanto as nossas protagonistas, principalmente porque aqui nesse caso, diferente dos livros que eu já escrevi, por exemplo, onde eu boto o ponto de vista do cara, Uhum. porque eles também são protagonistas, né, então eles têm que ter mais recheio. Agora eu quero usar recheio pra tudo. Não, eles têm que ter mais conteúdo, né, eles têm que ser mais concisos. E aqui a gente querendo ou não, a gente ainda precisa ter uma referência de como eles vão agir às situações e reagir, Sim, mas é só realmente uma base, assim, né, a gente não vai se aprofundar muito neles, porque, realmente a gente vai ter a perspectiva que as delas. protagonistas têm deles, então elas também não sabem muita coisa deles, né, então a gente que vai fazer esse papel de mediar esse encontro. O que será que ele quer da vida dele, da onde que ele vem, pra onde que ele vai, como que ele virou professor? Eu acho que a gente tem que pensar, assim, em detalhezinhos que ajudem a gente a pensar do jeito que ele pensa. Tá. Por que que ele é professor e não um chefe famoso? Eu não sei. Tô pensando, tô pensando. Eh, Será que a gente bota alguma coisa não, daí eu acho que ia ficar tensa, muito né. clichê. O quê? É, eu pensei assim de tipo, ele também se decepcionou e daí também não acredita no amor, e daí também não, mas aí eu acho que vai ficar muito arrastado o relacionamento deles, eu acho. Sim. Vamos ver. A gente ainda não tinha pensado nele, né. Mm-mm, nada. Eu acho que é por isso que é importante a gente começar por ele, porque ele também estava bem Sim. Então, o cara do recheio, o Bruno, ele talvez não que ele não acredite no amor, mas ele pode ser um cara que foca no profissional, igual a Astra. E não que ele não acredite no amor, mas sei lá, tipo, nunca deu certo pra ele a ponto de sabe? talvez ele, assim, pensando, né, nessa coisa de amor e tal, talvez ele nunca tenha, eh dado muita atenção pra esse tipo de coisa, talvez porque todas as pessoas com quem ele se relacionou não não entendiam talvez essa dedicação, tipo, queriam Uhum. mais atenção, sabe, tipo, tentaram disputar com a confeitaria e não era isso, e daí, Sim, tipo, não deram certo. E aí talvez, né, isso seja uma coisa em comum entre vocês, entre a Astra e o Bruno, que vá tornar esse relacionamento possível, né, do tipo, sim. cara, né, eles vão se entender, eles estão na mesma página, eles já estão na mesma página, então talvez eu quero ver acontecendo. Espera aí. E aí, então vai ser isso, ninguém entende nenhum relacionamento que ele teve, deu certo, porque as mulheres não entendiam a dedicação que ele tinha pela profissão. Isso. Talvez ele seja professor porque ele gosta mesmo de ensinar, tipo, essa questão. Uhum, eu acho que pode ser, é. Professor por amor? É, eu acho que sim, tipo, talvez ele já tenha até trabalhado Uhum, em algum lugar, em uma confeitaria mesmo, alguma coisa assim, e daí talvez ele não goste tanto da pressão, assim, de uhum. ter que entregar, ele gosta de ensinar porque ele Hum, gosta de ensinar, porque ele gosta de ver a reação dos alunos da paixão dos confeiteiros novos, uhum, sabe, esse vigor que eles chegam lá querendo aprender, querendo fazer e cheios de novas ideias, e ele gosta disso, sabe, tipo de ter essa
por poder ver essa a esse contato, assim, de ver os novos confeiteiros. se descobrindo. É, ele acha isso inspirador, Inspira. tipo, ele se inspira disso também. Mas lembra que a gente falou também que ele vai ser meio duro às vezes? Sim, Isso, tá. porque talvez ele gosta dessa inspiração, mas ele ainda acha que não dá pra ignorar a técnica. Tá. Tipo assim, vocês estão aqui pra aprender a técnica, vocês não são, sabe, tipo, vocês Ele eu acho que ele ele tem aquela convicção de que a técnica faz a diferença e, tipo, uhum, é aquela eu convicção, acho que tipo, às sim. vezes chata, mas ele é É, bem coisa de é um professor porre. mesmo, assim, tipo, eu estou aqui pra ensinar alguma coisa, tipo, vocês não estão aqui pra ficar brincando de fazer recheio, de ficar fazendo bolo, de Sim, fazer coisa, vocês vieram aprender, ele é de escorpião. é assim que se faz. Ele é bravo. Ele Eu acho que faz sentido. sim, faz. Eu consigo visualizar ele muito mais do que eu conseguia visualizar a Astra. Tipo, ele meio marrento, assim, sabe, tipo, Uhum. esse negócio dele gostar de ver eles descobrindo, pode ser meio que aquele segredinho dele, porque ele se coloca como durão, assim, sei lá, sabe, mais fechadão. Pode ser. Não sei. Ele quer como que eu coloco isso da técnica? Ele acredita que a técnica é indispensável e ele e seus alunos estão ali para isso. Por isso, às vezes, ele é rígido, assim, Por isso, com às vezes, ele é rígido. Tá. É só pensar em todos os jurados de sim, MasterChef da vida, né, Paola Carosella, ela é aquele amor, mas de repente, espera Aham, aí. exatamente. Às vezes ele é rígido. Uhum, é bem isso. Inclusive eu coloquei a foto dele que ele tá tipo Um pouco mais uhum. sério, Mas né, ai, bonitão. ai cara. É, até aí acho que faz Cara, sentido, ele encontra a Astra na rua vendendo bolo, isso inclusive combina com isso, tipo, da motivação dele de comprar o seu bolo, uhum, tipo, né, ele vê alguém começando, vou ajudar, vou sim. vou ver aqui o que que tá E rolando. porque ele gosta tanto do bolo dela, tipo, cara, quem que é essa pessoa que sabe fazer isso, sabe? E tá vendendo bolo no pote, podia estar fazendo muito Sim. melhor. Aham. Aqui trabalhando na confeitaria saiu. Ele vai ficar esperando ela voltar, será? Eu acho que é um bom detalhe, assim, sabe? Tipo, dele ter ido procurar ela e, sei lá, tipo, o destino fez ela aparecer na sala de aula, né? Uhum, uhum. Eu acho que sim, eu acho que sim, e eu não sei como é que a gente vai conseguir colocar isso na história, já que a gente não vai ter o ponto de vista dele, né, Sim, mas eu acho que, assim, eventualmente, talvez ele conte exato. isso pra Isso que eu ela, pensei. né, mas eu acho que sim, de tipo, a gente realmente pode fazer isso. Ou talvez até, bom, agora eu não sei, Diga. ou talvez até a gente volte, né, elas voltem a vender bolo e ele consiga reencontrar ela, mas daí perderia um pouco a É surpresa porque eles. em sala de Não aula, né. sei, porque o quão difícil é reconhecer alguém, sabe? Porque na sala de aula ele. Ah, não é tão difícil assim. Mas é que o centro europeu, tipo, não é um auditório, né, é uma coisa mais cada um tem a sua bancadinha, ele vai passando de bancada Sim, em mas eles estão de bancada. máscara ainda, porque a mala. Eles estão de máscara, mas a gente não fica completamente reconhecível de máscara. Não é igual Ah, não, até pelo cabelo. Não, super-herói, que botam uma mascarinha aqui no olho e ninguém mais sabe quem Sim. é. Não, Não é até assim que pelo até funciona. pelo cabelo dela, o olhar dela, eu acho que ele reconheceria também. Sim, e ela é É, alta, ela tem traços tá. marcantes. Eu acho que ele reconheceria. Então eu acho que é isso, tipo assim, ele até fica esperando, mas eles só vão se reencontrar de novo em sala de E aula talvez ele reconheça e ela de primeira.
Porque é Ou talvez tenha passado bastante tempo e ele meio que tenha tá, esquecido a feição sim, dela, e daí quando ele prova, ele tem aquele clique de tipo: é você. "Caramba, é você". É você. Tá, Enfim, tá. eu gosto disso, eu gosto dessa surpresa, assim, essa Uhum. acho que desse jeito fica um pouco mais plausível, até porque elas vão chegar em julho, né, e aí eu não sei, eu não a gente até não nem sei como é que funciona mais o centro europeu, mas aí eu acho que talvez ela comece No ano só no seguinte? começo do Tá. próximo ano, né. Mas é que elas vão chegar em julho, aí vai passar os 3 meses, que vai ser agosto, setembro, outubro. Aí no terceiro mês que ela vai sair vender, né? É, vai ser em outubro. Novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. É, É, 3 meses pra você lembrar de uma pessoa que você viu é, uma vez na vida, na rua, tipo um contato sim, rápido, talvez fizesse sentido. Talvez o cabelo dela tá pode diferente. ser. Talvez o cabelo dela estava moreno antes, e aí ela Depois que ela chegou descoloriu em depois. Curitiba. Tipo, ela a gente talvez depois dessa frustração ela deu Oh, uma revolta oh, nela e tipo: "Vou pintar o oh, cabelo". oh, O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? por que que tu não escreveu I Bite Back em Curitiba? Por quê? Que tu queria? Elas iam fazer uma tatuagem com Ica. Imagina que legal. Cara, eu juro que eu me arrependi Puta depois, porque eu queria merda. muito construir um universo, tipo, só que não ia fazer sentido, porque o I Bite Back ele é num mundo onde não tem Ah, verdade, pandemia. verdade. Não, ele pode ser anos antes da pandemia, tipo. Ah, não, mas não sei se fala o ano que tá. Tem referências, eu acho, da época, assim, tipo, Enfim, ela vai enfim. descolorir o cabelo, enfim. E se ela e a Otávia realmente saírem, tipo, eu vi que a Otávia já tem uma tatuagem no braço. É, E se ela for pensei. fazer uma outra coisa e a Astra, tipo, nesse sentido dela tá se descobrindo, sabe? E vou achar alguma coisa legal pra ela. E ela ir fazer uma também, escolher o cabelo, ela começa a ficar, tipo, ela. Uhum, eu acho que sim. Tá. Ai, faz sentido. Beleza. Droga aí. Eu acho inclusive que a gente pode fazer esse negócio dela descolorindo o cabelo em casa, assim, tipo, meio na louca, até porque não tem dinheiro pra ir no Sim, sim, salão, sim. né. E daí compra negócio tinta de farmácia, assim, e Eu faz. vou morrer, porque eu tava que tá com essa. Aí a gente pode fazer elas, tipo, na sala, assim, que é mais arejado, daí o gato entra e abre a porta, Aparece daí tem vizinho descendo e subindo. Aí o Guto aparece assim, tipo, o que que vocês estão fazendo? Tá. Voltando. Encontrar, encontrar na rua. Fica esperando ela voltar e vai contar isso pra ela lá na frente, quando eles já tiverem desenvolvido um pouco. Que mais? Eu acho que pode ter essa questão do. Ah, não, mas esse aqui é o background dele, né? Não da história em si, então. Tá, É. É, na verdade até, eu acho que vou me meter opa, por favor. vou me meter aqui rapidinho. Nossa, por que que eu não tô conseguindo selecionar as coisas? Essa parte aqui eu vou colocar no arco Tá, dele mesmo, pode ser, pode ser. porque, meu Deus do céu, fiz muita coisa aqui. Vamos então, aqui por enquanto eu acho que é isso, vamos pensar um pouco ali melhor na Uhum. personalidade dele, até pra gente saber como é que ele vai se comportar com a Astra, né, como é que vai ser esse relacionamento deles, como é que eles vão. Eita, eita. Eita, eita, Já tô começou, querendo que hein. ela fique, tipo, se atrase pra sair da sala, sabe? Fique pra ajudar a limpar, porque ela é daquelas que se. Sim. É, na verdade, em tese, nesses cursos, todos eles têm que limpar as bancadas, limpar toda a cozinha antes de ir embora, então talvez
não sei como que a gente faz. Talvez ela demore um É, pouco mais pra limpar a bancada dela. por que tá demorando tanto? É. Tá sujo. Pode ser também, eu acho que no começo, talvez, quando ela se der conta, né, assim, depois a gente vai ver lá na ficha dela, né, a construção do arco do relacionamento. Vai ter esses momentos, assim, de crise existencial Uhum, dela, né, de entender que, nossa, ela tá apaixonada por uma uhum, pessoa, como é que ela vai lidar com aquilo. E eu acho que, a princípio, talvez, ela tente esconder até da uhum. Otávia. E aí só que daí a Otávia já vai estar ligada e a Otávia vai estar tipo: "Mano, por que você tá chegando tão tarde em casa?", sabe. Tipo, sua aula acabou faz sei lá quanto tempo, o que você ficou fazendo lá? E aí a Otávia já vai começar a ficar desconfiada, tipo, tem alguma coisa rolando. O Eu que que tu acho legal. acha? Ou tu acha que Não, não, que a Astra não, eu vai acho abrir que pra faz Otávia? sentido, porque Não ela vai vai? ficar: "Porra, eu Que fiquei ela a vai vida dar inteira", sabe, falando. fala toda vez que ela terminava um relacionamento eu ia falar: "Eu disse, eu te avisei". Eu acho que ela não falaria também nesse Boa, começo. Inclusive, eu boa. acho que a Otávia Não, pode ficar um pouco funciona. triste, sei lá, pode ter um conflitinho ali entre elas, não sei, não sei se Do tipo assim, saber que ela tá guardando um é, segredo e porque é não algo não novo na tá. real, né, é algo muito novo pra Astra fazer. Uhum, uhum. Talvez, não sei, vamos pensar. O professor, É. como que ele se comporta em público? Eu acho que é aquilo, tipo, ele tem e eu acho que, ele tem essa personalidade na aula, e aí fora da aula, ele é Uhum. aquela foto dele rindo, tipo É. Eu vou até colocar aqui, como a gente não vai ter vislumbres dele Uhum, sozinho. Nossa, o que que tá acontecendo aqui com o meu teclado? Aqui. Eu vou colocar quando ele está, oh caramba, em uhum. aula, né, porque nesse caso aqui a gente não tanto faz o que ele faz sozinho, porque a gente não tá vendo. Não sei, mas eu queria Daí aqui quê? oi? Acho que deu problema aqui na conexão de novo. Quê? Aham. Coloquei que ele é rígido. Nossa, meu computador tá. Mas em público eu acho que ele é aquele tipo Sim. simpático, sabe, ele é simpático. Ele não é aquela pessoa, por exemplo, extrovertida que nem a Otávia, por exemplo, de puxar papo, de querer ser amigo, mas ele é simpático, ele tem essa, ele faz as pessoas se sentirem confortáveis pra se Sim. aproximar. Ele não chega a dar essa iniciativa, mas ele é muito aberto, ele é muito receptivo, e as pessoas têm essa coisa, assim, de chegar até ele, até porque ele é bonitão, né, com certeza as menina cai de pau em Pra não cima dele. falar outra coisa. Pra não falar o que realmente acontece. Ai, gente, esse vídeo é menor é proibido para menores de 18. Mas eu tenho que vou ter que botar um lá no Conteúdo comecinho impróprio. já, o disclaimer. Ai. Ai, Bom, mas enfim, ele é simpático, você mostrou a fotinha dele ali? e em aula ele é rígido. Sim, passamos por ela algumas vezes já. Coral, coral. Ai, Gugu. Ah, Ah, quê? ai, Mm-mm. ai, mas é isso aí, foco, foco, foco. Até doeu, já tô ouvindo. Ele é simpático em público, Uhum. ele é rígido em aula. Aqui, né, amigos e amantes, vamos considerar como é que ele vai ser com a Astra. Quando está em aula, ele é mais rígido. Eh, eu acho que ele pode ser rígido, mas ele ainda, tipo, dá umas piadinhas, assim, sabe, faz uns não sei, ele é Uhum, solto, mas ele quer ver resultado, né. uhum, uhum. É assim que eu Solto, imagino ma eu vou ele. colocar assim pra porque, tipo, a gente entendeu. Uhum, sim. É a gente que tem que entender. Amigos e amantes. Cara, eu acho que com a Astra, como tem esse meio termo ali entre, tipo, normalmente ele ser uma pessoa mais ele é
Ele ri, ele como que ai, como que fala? Ele é tipo ok, assim, né, risonho e tal, conversa bastante. E daí na aula ele é de um jeito, eu acho que descontraído, isso. Descontraído. Eu acho que com a Astra ele pode ser provocativo também. Não, mas provocativo num sentido, tipo, ficar olhando, assim, sabe. E, sei lá, não sei como que ele conversa com ela. Eu acho que inicialmente ele vai ser rígido, igual ele é com todo mundo, até ele descobrir quem que ela, como, né, tipo, quem ela é. Mas depois eu Uhum. acho que ele pode ficar, tipo, mais interessado. Sim, a gente tem que pensar um pouco como é que vai nascer também esse sentimento da Pois parte é. dele, né. E dela também, né, tipo, vai ser a gente vê isso Hum, lá na ficha de mas eu estava desenvolvimento, pensando vamos que pode ser um negócio do tipo, ela sempre é a primeira a chegar. Ele é, o exato. comprometimento Do dela com mesmo que ele aquilo. tem, né, tipo, que ele se dedica àquilo tudo. E começa assim, ela chega mais cedo que todo mundo, ele chega, tipo, depois e eles, sei lá. Mas aí nesse Uhum. sentido, eu acho que ela não vai demorar pra limpar a bancada dela. Eu acho que ela vai ser muito eficiente. Pode ser. Eu acho que ela vai ser uma das primeiras a terminar. Eu acho que inclusive Nem ela preste nem atenção talvez, nele. ela nem s e talvez ela nem seja aquela pessoa Não, super bagunceira, tipo, eu acho que ela vai ela é fazendo e já vai metódica, arrumando e é. ela mantém tudo, ela é metódica e ele capta isso também, ele fica tipo: "Olha aquela ali tem futuro", ele vai pensar a princípio, assim, É. tipo, aquela ali ela já tá no caminho E certo. aí Talvez até por isso eles se aproximem, talvez ele queira entender o que ela quer, o que uhum, ela pretende, e talvez ele se aproxime primeiro com essa intenção de não só de entender, mas tipo: "Será que eu uhum. posso ajudar?", né, "Será que eu posso te dar alguma coisa que você precise pra ir adiante? Me dá seu coração moço, nunca te pedi nada". Só digo que o coração tá dentro de algum lugar, né. Vem tudo junto, é um pacote. Ai. Eu Mas acho eu que acho é. que é uma boa, assim, tipo, ele vai se aproximar dela com interesse profissional mesmo, assim, ele vai, eh, ter essa, né, essa visão dela, assim, ele vai ver o potencial dela e isso vai interessar ele. Até Uhum. porque vai justamente de encontro com o que a gente falou dessa coisa que ele tem pelos Sim. confeiteiros novos, né, pela vontade que eles têm, e aí ele vai ver o potencial dela, o Isso tudo comprometimento antes dela e dele experimentar o já vai bolo. ficar atento. Não, né. Quer dizer, não sei. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, tipo, que foi antes. Em que você acha que o bolo vai influenciar? Tipo assim, ele vai reconhecer ela, mas você acha que ele vai desenvolver alguma coisa a mais a partir disso? Eu acho que não. Entendi. Por isso que eu pensei, tipo, talvez ele reconheça ela pelo bolo, e aí ela ganha a atenção dele, e aí ele percebe que, tipo, realmente, cara, é a mesma garota que chega cedo toda vez, é a mesma Uhum, garota que mantém tudo limpo, organizado, é a mesma garota que tem, né, o tino uhum. de pensar em recheio, de misturar as coisas, de fazer assim, assado. Eu acho que ele pode reconhecer e experimentar ela antes, e daí a partir daí eles vão começar a desenvolver o relacionamento deles, Sim. assim, tipo, ele vai começar a se aproximar, e no começo eu acho que realmente vai ser essa coisa mais profissional, só que daí, tipo, Eu eles acho são muito eu acho que tem que ter parecidos. uma chave virada ali, sabe. Depois de alguma coisinha tem que Tem alguma acontecer. sim, Puta que pariu. sim, Tá, 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 tá. tá, tá, Mas tá. a gente tá pensando nele agora, depois a gente vai chegar nessa ficha aí, nessa parte Tá. de Então como desenvolvimento. é porque a gente tá pensando como que ele é com ela como amante, né, como ami Sim, sim, é. Mas aí a gente bota aqui, ele nota ela, ele vê o potencial dela, coisa que a mãe dela não fazia. sim. Talvez ele E comece a ela não tá expressar isso pra acostumada, ela, tipo, a tipo, ser de reconhecida. tipo elogiar o trabalho dela, o comprometimento dela, tipo falar: "Você é muito boa no que você faz", e é o oposto de tudo que ela ouviu da família, então ela fica, né, talvez até
talvez até ela tenha justamente esse ímpeto Por de causa se disso. afastar por achar de tipo assim: "Cara, não, eu tô me deixando levar porque ele tá me Uhum. elogiando e ninguém nunca fez isso, então eu acho que eu Sim. gosto dele por causa disso". E aí ela, tipo: "Não, isso não tem nada a ver, não tá acontecendo". É por isso que ela Uhum. esconde da Otávia também, porque ela acha que é só um tipo, ficou boba, assim, subiu pra cabeça. Ele me Sim, elogiou e subiu pra minha cabeça e agora eu tô não viajando é na real. maionese. Não é real, não é real. Tá, mas é que aqui é como ele é com os amigos e amantes. Eu acho que, tipo, num geral também, assim, ele é A gente vai encontrar ele em outras situações, fora da aula? eu acho que sim. Talvez é que aquela foto dele rindo ali, eu fico muito pensando nele, tipo, tomando um café em algum lugar, sabe. Sei. É que daí a minha questão é, tipo, se a gente realmente vai ver ele inserido em outros núcleos pra pensar nisso, senão a gente meio que não precisa, assim. Senão eu acho que no geral ele é aquilo, ele é simpático, É brincalhão e porque tal. mesmo é, não, mas eu acho que é a mesma coisa, porque ela por enquanto só vai ver ele naquele âmbito profissional. Se for ver ele em público, ele é isso aí, ele é tipo, com ele conversa, ele é risonho, ele Ele é é, mais solto, aham, assim, mas é, acho que é isso, não tem muito. Tá, acho que é. É, e aí aqui a gente até especifica aqui como ele é com a Astra. tá. Que daí a gente bota, né, que ele admira ela. Eu acho Sim, que ele admira o tô profissionalismo colocando tudo dela. ali em cima, admira. Diante de injustiças, eu acho inclusive que ele pode esse sentimento dele, de admiração dela, pode até crescer quando ele percebe que ela defende o cara lá na aula, sabe. Porque normalmente esse negócio da Uhum. cozinha é competição e não sei o quê, e ela tá, tipo, cagando, sabe. Ela tá: "Não, cara, não f", né, enfim, dessa forma. E ele fica tipo: "Ok". Não sei se faz sentido. Faz sentido. Faz sentido que eu acho que justamente porque ele, né, se a gente pensou que ele não vai trabalhar, mais atuante na área, tipo, de confeitaria ou de Sim. restaurante, ou como um chefe mesmo, por causa da pressão. E aí talvez isso desperte ele para tipo: "Cara, você também tá pressionando a gente aqui, sabe, Sim, vai com sim. calma". Tá, beleza. Au, caralho. Esqueço que tem um microfone na minha cara. Como que ele se comporta acho que não cabe aqui, não sei se a gente vai ver ele atuando dessa forma, mas ele fala, sei lá, É, ele não se mantém omisso, ele é, também é é, alguém que vou só colocar isso, não se mantém omisso. isso, boa. Qualidade. Qualidade. Ele é muito eu acho que ele é muito ai, como é que eu falo isso? Tipo assim, ele é muito puta que pariu. Nossa, me fugiu completamente a palavra. Não é Hum. respeitoso, mas de tipo, ele é muito ai, que Ah, merda. eu acho que eu entendi. Espera. Eu realmente perdi a palavra e não consigo Sim, expressar como é que eu vejo, é, assim. Na verdade, a gente tem que pensar pela perspectiva da Astra, né, tipo, o que que talvez que ela vá considerar que é uma qualidade nele. Ele é muito profissional, talvez. Tipo, uhum, vamos pensar pela perspectiva dela de o que que vai fazer ela se atrair por ele, né. O profissionalismo dele, o que mais? hum.
talvez o reconhecimento que ele dá, talvez ela, quem sabe no começo ela ache que ele tá não sei se faz sentido. Espera aí que eu preciso espiar. Eu coloquei ali que ele é justo. Tipo, o cara realmente tava cagando, assim, tipo, tava fazendo coisa errada, sabe? Uhum. E enquanto que outras pessoas, ele Pode ser, realmente é. mostra, ó, não, isso aí tá muito bom e não sei o quê, mas ele não mente, tipo, ah, não, tá um Uhum. ótimo esse trabalho, É. sendo que o cara tava fazendo uma merda no trabalho. Uhum, uhum. É, era isso que eu queria chegar, assim, de tipo, dela perceber que os Uhum. comentários dele são sinceros, e daí talvez aí ela tenha essa virada nela também de, tipo, perceber que realmente o trabalho dela é mesmo bom. Tipo, não é a Sim, Otávia falando que é bom, porque a Otávia é como se fosse da família sim, e meio que não conta. sincero. Uhum, boa. Hum, E ele também, eu acho que ele pode ser, como é que fala, assim, quando ele é muito disposto a ajudar ela realmente, assim, de tipo, ajudar, não só ela, mas assim, ele é ahn, muito, é uma dos negócios de Divergente, sabe? sei, mas não É sei. a palavra parece abstinência, eu acho. Abnegado. Não, é, né? Não? Abnegado. Não sei. Abnegado? Faz sentido, eu acho. Que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Talvez não nesse. Não, tem outra. Altruísta! Altruísta, isso, era isso mesmo que eu queria, altruísta. Ele é assim, tipo, ele realmente ele tem conhecimento. E ele não tem dificuldade nenhuma em querer ajudar as pessoas que buscam essa ajuda, assim, tipo, ele quer realmente ver todo mundo crescer, assim, ele tem eu acho que isso é uma coisa bem forte nele, assim, e bem atraente. Pink. Defeito tem que ter um defeitinho. Qual vai ser o Ai, defeitinho Bruno, ai, dele? Bruno. Tem que ser uma coisinha, assim, chatinha que talvez a Astra se apegue àquilo, sabe, assim, de tipo: "Ai, sei lá, ele faz tal coisa", tipo, use isso pra lembrar que não é pra se apaixonar por ele, alguma coisa assim. Hum, ele. Será que ele Hum, não é muito perfeccionista? perfeccionista. Talvez na sala de aula ele seja meio autoritário. Não, é que daí não combina, parece que não combina, né? Não, Ai, eu não gosto de vai defeito. vai fugir muito da personalidade dele, eu acho. Talvez por ele ser muito perfeccionista. Não sei. É, Talvez, pode ser alguma coisa do tipo, quando ele é quando quando contradizem ele. contradizem, ele fica meio cínico, não sei. É que não parece que não combina, ele tem que ser perfeito. Não vai ser perfeito, amiga. Não, Ai, cara. Ele é crítico, ele pode ser crítico quando, tipo, a pessoa tá fazendo errado mesmo, ele aponta de um jeito duro, assim, sabe? Ele não é ele não tem muito sensível. tato. É, ele Uhum. não é Ele sensível, tipo, ai, você fez um trabalho. Não, é tipo, cara, é o chefe Hansen lá, é um pouquinho menos, sim, sim. Não tanto, né, porque né? aquele lá, puta que pariu. Mas pode ser, pode ser. Até porque a gente tinha comentado também, né, que lembra um pouco a Otávia e talvez por isso a Astra já Uhum, esteja mais habituada, né, porque ele fala de um isso. jeitinho meio Bum. brusco, assim, meio ogro, Ele é mas ogro. não é exatamente na maldade, é só porque Sim. Ele é aquela coisa, né? Tipo, ah, é assim, é técnica, você tem que fazer do jeito que a técnica demanda. uhum, uhum. Eu acho que é, ele é um pouco chato nesse sentido, assim. Gente, só tem defeito que não faz sentido. Eu vou botar aqui enquanto isso, que ele,
perfeccionista é um pouco não, aliás, não tem tato na hora de criticar. De criticar no sentido de Uhum. avaliar, né, o trabalho dos alunos, alguma coisa assim, não de Exigente. exigente, exigente é uma boa. Ele pode estar, inclusive, tipo, mesmo admirando a Astra, e tal, e achando ele tá sempre no pé dela, assim, sabe, tipo, por alguma coisinha pequena. A gente tem que achar alguma coisa que ela faz diferente ou que ela não faz e que deixa ele muito irritado, assim, de tipo: "Por Sim. que ela não faz isso?". Putz. Enfim, eu Tá, acho que tá bom já tá, não tá. precisa ser muita coisa. Mas tá, motivações e objetivos, ele tem algum objetivo? Tipo assim, aquela história de vocês irem pra Paris, você acha que faz parte de algo dele também, que vai partir dele também? Tipo, ele tem ou vai ser uma coisa que meio que vai acontecer? Tipo, ele tá confortável onde ele tá ou ele tá querendo alguma coisa a mais? Acho que ele pode estar confortável, mas o negócio de Paris ser uma oportunidade que pra ele já estava planejada, talvez, ele meio que vai convidar ela, sabe. Uhum. A minha ideia inicial era isso, tipo, ele convidar ela pra ir, depois que eles já estão, né, num negócio Sim, mais construído, mas talvez ele seja tipo uma ele tenha conseguido mas ele já sabe disso, por exemplo? já Quando inclusive você pode já ele inclusive pode ser tipo um obstáculo, assim, pra ela também, depois que ela descobre que tá gostando dele, porque ele fala na aula, tipo: "Ah, porque eu vou ficar aqui até tal dia e não sei o talvez tenha quê". sido adiado por causa de pandemia e tudo mais, e daí Sim, agora que ele, né, que ele ele vai resolveu, poder tipo, ir. vai ser aquela coisa assim de tipo: "Vocês são minha última turma, e Uhum, depois disso eu vou isso. embora". Paris, botei aqui. Motivações e objetivos. Paris. Não sei se ir embora pra sempre, né, tipo, vai ser talvez um período de 6 meses que ele vai estudar lá, vai fazer Uhum, alguma coisa. uhum. É, até porque não imagino a Astra e Otávia se separando, assim, desse jeito. Ela Não. a Astra tem que voltar. Mas ela já vai Tem estar que casada. voltar para o casamento da pelo amor de Não, mas é Deus. muito tempo, 6 meses. Eu não sei como é que a gente tem que ver daí a ordem pra Eu onde acho que que o vai. casamento vai ser antes. Nossa, mas daí eles vão casar o quê? Em 1 ano. Amiga, eu conheço gente que casou depois de Mas eles vão começar se odiando, vai demorar pra eles começar um relacionamento de verdade, eles não vão casar em seguida. A gente tem que pensar melhor então pois nessa é, partida pra Paris. Talvez não seja tão 6 imediata meses, não. Não, eu acho que é mais para o fin da eu parte do pensei professor, tipo, motivação dele de ir pra Paris assim, e tal, eu acho que talvez daí não faça sentido ser uma viagem tão iminente. que eu pensei em ser o final do livro, tipo, meio que o final do livro, assim, como se ela, pela primeira vez na vida, tivesse deixando a Otávia, sabe, e focando no relacionamento dela pra ver que vai sair disso, talvez seja hum, o início Não, para o meio, assim, do isso eu entendo, relacionamento. tipo assim, né, cronologicamente vai ser o final, tipo, vai meio que acabar o Uhum. livro depois disso, mas a É. minha ideia é de quanto tempo vai se passar dentro da história, entendeu. Porque pensando assim, tipo, ela Hum. vai por isso mesmo, eu acho que tem tipo, não tem que ter ela em Paris, por exemplo, não, vai acabar com ela dando Não, esse não. passo. É. Mas aí eu acho que Sim. pensando pela perspectiva do casamento da Otávia, vai ser muito rápido se ela se casar, assim, eu acho, sabe, tipo, mesmo que seja plausível, porque eu tô imaginando que tudo Aham. isso vai acontecer pelo aproximadamente ao longo de 1 ano. Tipo, a gente vai fazer essas Uhum. passagens de tempo, assim, mais puladas e tal, mas assim, pra desenvolver mesmo, ainda mais que a gente tá fazendo 2 relacionamentos slow burn, eles demoram pra acontecer, entendeu. Eu já sei então, ó, pode ser que seja mais iminente sim, tipo,
seja para o final do ano ou até, tipo, começo do outro ano que ela vá, e ela realmente volte e nesse tempo que ela passou lá, a Otávia e o Guto decidiram, sabe? Se for 6 meses, tipo, eles estão desenvolvendo o relacionamento deles e decidiram se casar mesmo. E meio que a gente fazer um epílogo daí, sabe? Tipo, ela voltando com Something Blue. Sei. Colocar É, isso como epílogo. não Eu não sei se sei. sim, mas É, é uma boa ideia, mas a gente tem que ver como é que sim, vai estar o desenrolar da história até lá. Mas tá, mas a princípio então a gente pelo menos considera aqui que ele sabe que ele tem uma viagem programada para Paris, uma temporada em sim. Paris, ele sabe disso. E aí Pode ser depois a uns gente 4, decide 5 os meses, não detalhes sei. dessa É. ida em si. Tô pensando de. E se eles terminarem? Se ela terminar o curso, sem eles ter. Tipo, eles só se gostando, assim, sabe? Criando essa vontade nela e nele, sei lá. E, tipo, e depois que eles começam a. Por isso que eu quis saber a duração. Porque, tipo, se fosse, sei É, lá, 6 meses, faria um sei. sentido, Ah, sabe? Mas se for 2 anos. sim, entendi. Para eles realmente só terem esse primeiro vamos considerar o primeiro beijo deles, assim, tipo, só depois que acabar o curso. Ó, 108 horas a aula. A de patisserie, tu viu? Eu vi a de confeitaria. É. Não, peraí. 184 horas a aula. É curto, né. Não é muito grande. Muito. É. Deixa Tá, eu acho que Silêncio. esse é um tipo de detalhe que a gente pode ver depois, mas assim, a gente, né, mantém Uhum. ele sabe que ele vai, mas deixa em aberto, e daí quando a gente for fazer a parte do relacionamento, a gente já volta com essas Travou de novo, peraí. informações. Ai, cacete. Isso aí, gente. Essa foi a construção do Bruno, o cara do recheio, o chefe do recheio. Chefe do recheio. O chefe do recheio. O cara do recheio. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Guto, Isso, a gente vai fazer a ficha do Guto, que é o vizinho. E o aí a gente bebê. também vai, depois disso a gente ainda tem que fazer a correção da Escaleta. estrutura, da estrutura mesmo, né, que a gente não atualizou ela com os Uhum. novos Ah, sim, sim. objetivos das protagonistas. E aí eu acho que a gente tem que fazer também a ficha do arco de relacionamento, de cada Uhum. relacionamento, porque como eles logo vão ser inseridos na história, a gente tem que já começar a pensar como é que vai ser a dinâmica entre eles, né. Então, tem bastante Tá. conteúdo aí pra vir. Então, por isso, se inscrevam aqui embaixo para não perder nenhum. Assistam os outros anteriores. Uhum. Curtam, E sigam a comentem. gente, que a gente vai estar postando. A gente vai começar a fazer algumas lives também. Estamos vendo qual o melhor dia para isso. Uhum. Falando sobre isso, tirando dúvidas e é isso. É isso Tchau. aí. Tchau, até a próxima.